Mateus 5, versículo 13. Que os amados possam compartilhar também as mensagens aqui do nosso canal do YouTube. Compartilhe, faça com que essas mensagens vão mais longe para a glória de Deus. Mateus 5, 13. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: vocês são o sal da terra, ou vós sois o sal da terra, né? Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos homens, pelos que passam, pois já não serve para nada. Palavra dura, hein? Vou ler de novo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Claro que não, né? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a Tua palavra dita pelo Teu Filho Jesus, Pai. É uma palavra super importante, super atual. Que o Senhor nos ajude, Pai, nessa manhã, na ministração, e aqueles que vão ouvir, que possam estar trazendo essa palavra para si, Senhor, dessa responsabilidade que nós temos como sal da terra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, carecemos de Ti em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. Amados, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele era um mestre em usar metáforas, ilustrações e figuras em suas mensagens. Isso nós vemos constantemente. Ele tirava lições profundas das coisas mais simples e colocava essas lições ao alcance de todos, de maneira bem didática, bem prática. Ao falar, por exemplo, sobre o caminho para o céu, ele simplesmente disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Lá em João 10, versículo 9. Ou seja, ele estava usando essa metáfora, né, da porta e afirmou sem rodeios que ele era o único salvador do mundo, o único caminho para chegar ao Pai, usando a metáfora da porta. Em João 14, 6, ele afirmou também ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai a não ser por ele. Ao falar da sua relação com seus discípulos, ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que interessante, ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Agora, por que o discípulo é comparado aí com a ovelha? Amados, a ovelha é um animal manso, pacato, é um animal indefeso, gentil, mas também com pouca visão e está sempre propenso ao perigo. Se a ovelha não for guiada e protegida pelo pastor, ela fica como uma presa fácil para os predadores e pode se perder. A ovelha é um animal frágil, fraco e precisa andar em grupo. Sozinha, ela é presa fácil. Ela não pode viver sozinha. Sem a presença de outras ovelhas, e principalmente sem a presença de um pastor, a ovelha se torna vulnerável e presa do inimigo. Por isso que precisamos estar sempre juntos, congregando domingo após domingo, quinta após quinta. Temos que estar unidos, porque unidos somos mais fortes, porque somos ovelhas. E a ovelha sozinha, desgarrada, o lobo vem e come. Por fim, então, queridos, as figuras usadas por Jesus valem muito mais do que muitas palavras. E no texto aqui que lemos, Jesus usou mais uma figura, a figura do sal. Ele afirmou que nós somos o quê? O sal da terra. Ele não disse que seremos ou que devemos ser o sal da terra. Ele fez uma afirmação: vós sois o sal da terra.
E ele também nos advertiu, e isso é muito importante atentarmos. Ele nos advertiu sobre o perigo desse sal perder o sabor, de se tornar insípido. É assim que está na tua Bíblia, não é? Então, com essa metáfora, Jesus revelou a influência que o cristão tem na sociedade atual, que está pervertida, ímpia, não cristã, com conceitos totalmente deturpados. E o cristão faz a diferença nesse mundo ímpio. Então, por que nosso Senhor Jesus nos comparou com o sal? Por que será? Porque ele não usou o açúcar, que é da mesma cor, ou o trigo. Jesus não falou, vós sois o açúcar do mundo, nem o trigo do mundo, mas vós sois o sal da terra. Eu entendo, queridos, que o motivo de nosso Senhor usar o sal foi por suas múltiplas funções, pois o sal conserva, dá sabor e cura. Tem outras funções que mais à frente eu vou tratar sobre o assunto. Viu? Você tem como pegar um papel toalha para mim? Já está meio... Então, queridos, vamos ver essas funções do sal. Em primeiro lugar, o sal tem a função de conservar e preservar os alimentos. Isso é muito interessante. No passado, antes da invenção da geladeira, muitos alimentos eles eram conservados por meio do sal. Os próprios discípulos de Jesus, que eles eram o quê? Pescadores. Com certeza, eles usavam o sal para conservar os peixes, tanto para consumo pessoal, como também para revenda, para negociarem. Tinha que estar conservado, senão apodrecia. Isso porque o sal inibe a degeneração. O sal inibe o apodrecimento. Uma carne misturada ao sal não apodrece. É só lembrar aí da carne seca. Ela só não apodrece porque foi impregnada com bastante sal. E o que falar do bacalhau? Que delícia. Ele fica exposto, queridos, no mercado, sem refrigeração. E o que inibe a sua putrefação é o sal aplicado nele. Da mesma maneira, nós somos o sal. E o mundo é a carne. O mundo vai de mal a pior. Essa é a realidade. Jesus disse, o mundo jaz, está no maligno. Jesus já havia dito que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias os homens iriam de mal a pior. E os dados da deterioração do mundo atual, eles são alarmantes, são terríveis. O mundo em que vivemos está um caos total. Literalmente, só no Brasil, por exemplo, são feitos mais de 850 mil abortos por ano. Cada um deles é um assassinato em série. Em 2014, 143 pessoas foram assassinadas por dia no Brasil. A cada 10 minutos, e isso já deve estar muito mais atualizado, uma pessoa é estrupada no Brasil. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil ele é campeão mundial em pedofilia. Campeão mundial. 76% dos pedófilos do mundo estão aqui, estão em nosso país. E isso é terrível. O número de jovens envolvidos com tráfico de drogas triplicou nos últimos 10 anos, ou quadriplicou. Aí você pode se perguntar, se o mundo vai de mal a pior, onde está a igreja que não inibe essa deterioração? Se o crente, o cristão é sal da terra, por que o mundo está caminhando de mal a pior? Eu digo, queridos, que a situação só não está pior por causa da igreja aqui na terra. É a igreja que inibe a proliferação geral da iniquidade. A igreja de Cristo é um freio moral em meio a esse caos que está instalado. Nossa presença nesse mundo deve impedir o progresso da deterioração. Nós estamos no mundo, mas a Bíblia diz, nós não somos do mundo. Nós vivemos nessa terra, mas não fazemos parte do sistema de vida dessa terra. É possível, queridos, conviver com pessoas do mundo e, ao mesmo tempo, não se contaminar com seus pecados. Um cristão genuíno, ele inibe a corrupção
em seu local de trabalho. Um cristão genuíno não se corrompe, ele não se vende, não se troca por promoção ou aumento de salário. O cristão genuíno faz a diferença. Ele muda o ambiente com seu estilo de vida. Ele é diferente, ele é verdadeiro, é companheiro, é amigo. O cristão é o sal da terra. E como sal, o nosso papel aqui, queridos, é impedir o avanço da maldade, da corrupção, da imoralidade e de tudo aquilo que tem apodrecido esse planeta. Essa é a nossa função. O pastor Ariovaldo Ramos, pastor da Igreja Presbiteriana em Pinheiros, ele conta uma história verdadeira de um irmão em Cristo. E que cristão aquele? Ele foi chamado por um governador de São Paulo para cuidar de uma empresa do Estado que prestava serviço, um serviço muito importante na área da construção civil. Escuta isso. Logo no primeiro dia em que ele foi empossado, um grupo de empreiteiros vieram lhe dar as boas-vindas, né? Imagina, empreiteiros, dono de empresa, vieram dar as boas-vindas para ele. Papo vai, papo vem. Esses empreiteiros lhe deram os parabéns pela indicação e pela confiança, pelo cargo de confiança. E no meio da conversa, sempre acontece isso, como quem não quer nada, os empreiteiros disseram para esse irmão o seguinte: olha, nós estamos muito felizes porque o senhor agora está comandando essa empresa do Estado, e tão importante para a nossa população. Dá uma bajulada, né? Nós, em comum acordo, nós aqui, os empreiteiros, empresários, separamos, inclusive, um presente para o senhor. E que presente! O senhor não precisa se preocupar em cuidar dos detalhes de como você vai receber esse presente. Sabe que presente é, né? É só indicar uma pessoa com quem a gente deve conversar para que possamos presentear o senhor. Ou seja, aqueles empreiteiros estavam oferecendo propina a esse irmão para que eles pudessem ganhar as licitações. Isso é o que mais acontece. Esse irmão disse o seguinte para os empreiteiros: me esperem um minutinho, por favor. Ele foi até a porta, chamou todos os seus assessores que estavam lá no escritório e fez com que todos entrassem na mesma sala que estavam aqueles empreiteiros. Ele se virou para os empreiteiros e disse: os senhores podem repetir na frente dos meus assessores o que os senhores disseram? Você pode oferecer para mim agora, diante de todos, o que vocês estão me propondo? Aqueles empreiteiros ficaram tão sem jeito, gaguejaram e disseram: não, o senhor entendeu errado, não era isso que estávamos propondo. Nós não estávamos oferecendo propina para o senhor. Que isso? Isso é ilegal, isso é imoral, isso é injusto. Aquele cristão disse: ah, que bom então que não era essa a proposta. Agora os senhores já sabem quais são as regras aqui. Aqui tudo é com licitação, com orçamento e com concorrência. Muito obrigado por terem vindo trazer a saudação de vocês. E nossa reunião termina aqui. Acabou, queridos. Acabou a corrupção naquela empresa. Aquele cristão tinha caráter. Ele foi o sal da terra, evitando o quê? A proliferação ou a podridão da corrupção que está tão instalada no nosso país. Isso porque aquele cristão, ele freou o avanço da maldade. Queridos, o cristão, como sal que é, ele acaba com a fofoca na hora que ela começa. Ele acaba, literalmente. Alguém vem falar para ele do pastor, de algum irmão. Ele faz, sabe o quê? Ele pega o celular e diz com o número da pessoa: fala para mim, para ela agora o que você está falando para mim. Acabou, não tem mais fofoca. Não tem mais disse e me disse. O irmão, por exemplo, a cidade de Sodoma e Gomorra, elas foram destruídas, por quê? Porque não havia 10 justos naquela cidade. Não havia 10 justos. 10 justos seriam suficientes para conservar e preservar aquelas cidades corrompidas da destruição. Ló, diz a Bíblia, ele era o único justo naquela cidade. E que justo, né? É um justo meio barro, meio tijolo, mas era justo.
Estava totalmente ali, mudou, levou toda a família para a cidade da perdição, mas mesmo assim, com todas as suas debilidades, limitações, a Bíblia ainda o chama de justo. Enquanto ele estava na cidade, diz a Bíblia que o juízo não veio, a destruição não alcançou. Mas depois que ele foi tirado à força, juntamente com sua família, diz a Bíblia que o fogo da destruição desceu. Sendo assim, queridos, o cristão atual continua sendo o quê? O freio moral da sociedade. Só quando Ló foi tirado é que a cidade ou as cidades foram destruídas. Amados, o que preserva a nossa nação atual, o Brasil, de um caos total é a presença e as orações dos verdadeiros crentes, que têm mantido essa nação de pé. É você que é um crente genuíno, que faz a diferença no teu trabalho, na tua família, na sociedade, na vizinhança. Se a igreja não existisse, o mundo já teria se corrompido de vez no pecado. Hernandes Dias Lopes diz que a presença da igreja no mundo é como um antisséptico, freia a corrupção, retarda o processo de desintegração e coíbe a degradação moral. Sem a presença da igreja no mundo, seria um ambiente insuportável para se viver. Nesse planeta caótico, ainda existe, e graças a Deus por isso, um povo que diz não ao aborto. Ainda existe um povo que diz não à depravação moral. Ainda existe um povo que diz não ao adultério. Ainda existe um povo que diz não ao roubo. Ainda existe no nosso planeta, ou no nosso país, um povo que diz não ao estupro, à embriaguez, à pedofilia e aos jogos de azar. Ainda levanta a bandeira, não, eu não vou me corromper, eu sou o sal da terra. Esse povo é a igreja de Jesus Cristo. Esse povo é o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Você é o sal da terra? Eis a questão. Agora, queridos, quando esse povo for retirado dessa terra, quando houver o arrebatamento da igreja, aí sim, esse mundo se tornará um caos generalizado. O que freia o pecado nesse mundo ainda são os verdadeiros cristãos. Continuando, por que Jesus comparou o cristão ao sal da terra? Segundo, porque o sal dá sabor aos alimentos. Primeiro, preserva. Segundo, o sal dá sabor. É claro que sal demais faz mal. Eu estou com a pressão totalmente descontrolada e não estou bem agora. Amados, imagine uma salada de alface sem sal. Você comeria? É muito ruim. Imagine aquele ovo cozido sem sal. Imagine aquela pipoca. Você vendo uma pregação lá de um bom pregador, mas aquela pipoca sem sal. Que coisa horrível. Imagine aquele arroz fresquinho, mas sem sal. Agora imagine aquele churrasco de picanha, ou de contrafilé, sem aquele sal grosso, ou até aquele sal grosso temperado, para aguçar sua fome. Agora, imagine aquele almoço de domingo. Biana faz aquele delicioso ensopado de carne com batata que eu mais amo. Tem um pouco que você não faz, né? A carne está tão cara que agora só está dando para comer camarão. Quem diria, né? Aí ela coloca azeitona, calabresa e bastante alho naquele ensopado. O feijão está com bacon, está com calabresa para me matar de vez. O arroz está fresquinho, mas por descuido. Por descuido. Por isso que a pressão está alta. Ela esquece de colocar sal em tudo. Imagine, queridos, uma comida dessa sem sal em nada. Qual vai ser minha reação? Com certeza a minha cara vai ficar feia. E essa comida vai ser incomível. Se é que existe essa expressão. Incomível. Queridos, sem sal a comida fica insossa, insípida, difícil de ser ingerida. Nós temos uma missão peculiar nesse mundo. Nós somos para os outros o que é o sal para a comida. Nós precisamos dar sabor à vida das pessoas. Nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, transformar o ambiente que vivemos.
seja no lar, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança. Dar sabor, não salgar e nem ir para o outro lado. Precisamos ser instrumentos de Deus na vida daqueles que perecem, que vivem no mundo sem esperança, sem fé, sem alegria e sem Deus. Queridos, a vida sem Cristo é uma vida sem sabor, é uma vida sem graça, é mesmice. A pessoa sem Cristo vive por viver. Vive por viver, sai de manhã para o trabalho e volta à noite para dormir. Vai para o bar para encontrar alegria, mas só encontra frustração. Ela busca prazer sexual fora do casamento, mas só encontra o quê? Frustração e vazio, porque nada preenche. Se nós, como sal da terra, não fizermos a diferença, não mostrarmos um estilo de vida mais nobre, mais puro e mais elevado, nós vamos perder o nosso sentido de viver. Jesus disse, afirmou, vós sois o sal da terra, não o açúcar. Nosso lar precisa mais feliz e cheio de amor por causa da nossa presença ali. A sala de aula em que você estuda, né? Eu sei que está a escola tudo fechada, mas quando voltar, essa sala de aula precisa ser um ambiente mais saudável, mais alegre, porque estamos presentes ali. Se a nossa presença não faz a diferença, é porque perdemos ou nunca tivemos sabor algum. Ou perdemos ou nunca tivemos. Nossas palavras também devem ser temperadas com sal, diz a Bíblia. Palavras que transmitem vida, encorajamento, fé na vida das pessoas. As pessoas estão passando por momentos tão terríveis. E se chegar um incrédulo para semear mais dúvida, aí a pessoa vai à bancarrota. Palavras de vida é o que tem que sair dos nossos lábios, e não palavras de morte. Palavras de gratidão e não de murmuração. Palavras de louvor e adoração, e não palavras de reclamação e lamentação e murmúrio. Colossenses 4:6 diz o seguinte: a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Como deveis responder? Pitadas de sal na medida certa. Que o Espírito Santo nos capacite, nos ajude, nos oriente a ter essa pitada de sal em nossas palavras. Porque a palavra do cristão precisa ser sempre verdadeira. A palavra do cristão precisa ser sempre oportuna, edificante e agradável, gente. Porque ninguém aguenta um murmurador do seu lado. Eu tinha um amigo no trabalho que, na época de vendedor de sapato, e ele podia ter sido o primeiro vendedor do dia, vendeu mais. E aí, Carlinhos, como tá? Tá ruim, tá mal, tá ruim. Aí eu brincava, mas depois que inventaram tá ruim, nunca ficou bom, meu filho. Meu Deus do céu. Então era deprimente chegar perto dele, porque nunca estava bom, sempre estava ruim. Então, nosso sim deve ser sim, nosso não deve ser não. Ele deve estar sempre pronto. Ou nós devemos estar sempre prontos para ouvir e tardios para falar. Como diz lá em Tiago 1:19, se eu não me engano. Porque, queridos, a bem da verdade, até o tolo, quando ele está quieto, a Bíblia diz que ele se passa como sábio. A pessoa está quietinha ali, o cara é idiota, mas ele por estar quieto, porque o silêncio é como um símbolo dos sábios. E ele por estar quieto, mesmo sendo tolo, ele se passa como se fosse um sábio. Nossa palavra precisa ser temperada com sal, ou seja, nem insípida e nem muito salgada. Um detalhe, queridos a mais, o sal só dá sabor quando está em contato com o alimento, não é isso? Só quando está em contato. Imagine por um momento um saleiro que você tem em casa. Você está vendo lá uma pregação boa, pastor Alan, está ouvindo lá a pregação, com um saco de pipoca nas mãos. Será possível temperar a pipoca com sal dentro do saleiro? É claro que não, o sal está ali, mas não vai temperar. Então temos que ser sal fora do saleiro, sal fora da igreja. Temos que ser sal lá fora, onde estamos, seja no trabalho, seja na escola, seja na fila do ônibus, ou na fila do banco. Ser luz e sal, ser sal
na igreja é fácil. Ser sal aqui dentro é muito simples. Aqui todo mundo é crente, amados, não é? Aqui todo mundo é santo. Aqui todo mundo é nota 10. Agora, temos que ser sal lá fora, onde os pecadores estão. Temos que colocar em prática tudo que aprendemos aqui, lá fora, nas redes sociais. Como é a sua rede social? E por falar em dar sabor, temos que ter o cuidado também de não perder o sabor. Porque é possível o sal deixar a sua propriedade. É possível o sal deixar a sua função de dar sabor. Jesus disse, se o sal vir a tornar-se insípido, com que há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens. Gente, isso aqui é muito sério. É grave. Se perdermos nosso sabor, o mundo perde o senso de justiça, de verdade, de bondade, de amor. Se perdermos o sabor, se desviarmos da fé, o mundo sofre. Sabe que o que faz o sal perder o seu sabor? As impurezas. As impurezas misturadas com sal fazem com que ele perca a sua propriedade. O sal serve para conservar, mas nós precisamos ser os primeiros a nos conservar das impurezas, do pecado. Paulo disse a Timóteo, conserva-te a ti mesmo puro. Jesus disse em Marcos 9,50, tende sal em vós mesmos. Queridos, temos que tomar cuidado com a nossa vida. Se não tivermos sal em nós mesmos, podemos apodrecer, degenerar, desviar, enfiar o pé na jaca. Como diz o ditado, vamos apostatar da fé, vamos nos entregar de vez ao pecado. Se não tomarmos cuidado, podemos chegar a ceder às inclinações da nossa natureza pecaminosa. É uma vigilância diária. E quando isso acontece, nós deixamos de ser o sal da terra para sermos pisados pelos homens. Deixamos de ser a luz do mundo para sermos trevas. Quando perdemos o nosso sabor, estamos desviados. E para nada mais prestamos. Misericórdia. É pior do que estrume. Porque o estrume ainda tem alguma finalidade na agricultura. Jesus usa termos fortes, queridos, dizendo que o sal que perde o sabor é lançado fora e é pisado pelos homens. Não serve nem para adubo e nem para monturo ou lixo. Quando o sal perde o sabor, eis a questão, quando ele degenera ou quando outras coisas são misturadas a ele, como já disse. Em Lucas 14:34, o Senhor Jesus disse o seguinte, bom é o sal, mas se ele degenerar, com que há de se salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, é lançado fora. E ele dá uma palavra de advertência. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, o que está em jogo aqui não são falsos convertidos que pareciam ser sal. Não entendo assim. Até porque eles não poderiam perder o sabor se já não tivessem tido sabor anteriormente. Se Jesus estivesse falando de falsos convertidos, ele não teria dito que eles eram sal da terra, mas que eles pareciam ser o sal da terra. Olha, eles pareciam, por isso que eles agora não são mais. Mas o texto transmite aqui a ideia de algo real, de alguém que realmente foi salvo uma vez, de alguém que era sal de verdade. Mas ao invés de dizer que este sal nunca poderia perder seu sabor, ou deixar de ser salgado, Jesus diz exatamente aqui o contrário. Ele diz que é possível o sal perder o seu sabor. É o que está aí na tua Bíblia. Ele diz que é possível o sal perder o seu sabor. Ou seja, uma vez sal, não quer dizer sempre sal. Ou, explicando melhor, uma vez salvo não quer dizer sempre salvo. Precisamos tomar cuidado. Agora, como isso acontece na prática? Quando a pessoa deixa de ter sabor? Quando a pessoa começa a se afastar da igreja, queridos.
ela começa a faltar culto, falta culto, falta culto. Quando ela deixa de orar, quando ela deixa de ler a Bíblia, quando ela não tem mais na sua vida uma prática de jejum e oração, ela começa a se esfriar, ela começa a andar com os velhos amigos e ela vai esfriando, volta a frequentar bares, volta a usar drogas, volta a fumar e vai embora. E ela está perdendo o seu sabor. Ela nunca conheceu a Cristo. Será que não? As misturas fazem com que ela perca o sabor e, por fim, não preste nada, para mais nada, nem como adubo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Essa tem que ser a nossa oração. Não somos melhores do que os outros que estão aí, desviados. Essa semana mesmo, eu estive na casa da minha mãe, 6 horas da manhã, e um colega que trabalhava comigo, crente, estava na igreja firme, servindo a Deus. Quando eu chamei minha mãe, ele gritou do lado lá, "Ô, pastor!" Eu fui... Quando fui ver um amigo de trabalho desviado na boca de fumo, que tem do lado da casa da minha mãe. Pastor, ora por mim, eu me desviei, estou aqui agora cheirando, fumando. Doidão, literalmente. Tristeza. Queridos, nessa semana eu li uma história verídica de um pastor que perdeu o seu sabor. É triste. Um pastor que perdeu o seu sabor. Isso aconteceu nos idos de 1977, na China. Preste atenção, essa história é real, não é ficção. 2 adolescentes cristãs foram presas pelo Partido Comunista Chinês, mais conhecido como PCC. O pastor dessas jovens também foi preso, juntamente com as 2 adolescentes. Desde o início, o pastor demonstrou muito medo. A polícia comunista, vendo isso, falou para ele o seguinte: se você te atirar nessas 2 garotas idiotas, eu o deixarei voltar para casa livre. Olha que proposta. O pastor já medroso, com medo da morte. É algo inexplicável, né? Um pastor com medo da morte. O comandante pegou a arma, colocou na cabeça do pastor e o ameaçou se não fizesse o que ele estava mandando. E o pastor, todo nervoso, disse: tudo bem, eu vou fazer o que vocês me pedem. Eu vou matar essas adolescentes idiotas. O pastor matando ovelha, ó. Hilário, né? Cômico. As 2 adolescentes esperavam pacientes na cela pelo momento de serem executadas. Elas se confortavam e oravam baixinho, uma ajudando a outra, orando uma pela outra, para que Deus desse força para elas, para aquele momento tão delicado. Os guardas vieram e as levaram ao paredão da morte. E elas foram colocadas contra uma parede e o pastor delas foi trazido por 2 guardas. Então colocaram uma pistola na mão dele. As garotas cochicharam uma para a outra, então abaixaram a cabeça em reverência ao pastor. E uma delas disse, preste atenção: antes que atirem nós, queremos muito lhe agradecer por tudo que o Senhor significou para nós. Você nos batizou, nos ensinou o caminho para a vida eterna e nos deu a ceia do Senhor com a mesma mão que agora está apontando o revólver. Que Deus o recompense por tudo que fez por nós. Você também nos ensinou que, às vezes, os cristãos podem se enfraquecer e cometer pecados terríveis, mas podem novamente ser perdoadas pelo Senhor. Quando você se entristecer pelo que está prestes a fazer conosco, não se desespere como Judas, mas se arrependa como Pedro. Que Deus o abençoe. E lembre-se de que no último dia, que nosso último pensamento a seu respeito não foi de ódio, mas de amor e misericórdia. Todos nós passam por momentos de trevas e você está experimentando um desses momentos agora. Morreremos com gratidão no coração por tudo que o Senhor fez por nós e com tristeza pelo que vai fazer conosco agora. E as garotas abaixaram a cabeça em reverência ao seu pastor, deram as mãos e começaram a orar suavemente. Elas viam claramente que o medo de morrer tinha endurecido o coração do pastor para com elas e para com Jesus. O pastor, então, ergueu a pistola e atirou nas 2 ovelhas adolescentes. Ele matou as ovelhas, literalmente, queridos. Assim que as garotas caíram no chão mortas,
O policial mais próximo tomou a arma das mãos do pastor, empurrou-lhe contra a parede e deu os 2 passos para trás e deu um tiro no peito desse pastor. E ao cair ferido, o pastor não disse nenhuma palavra que expressasse arrependimento ou coisa parecida. Somente um terrível grito de ódio e morreu. E provavelmente foi para o inferno. Que cena terrível. Um pastor que perdeu o sabor. Um pastor que se deixou degenerar. Que se deixou apostatar da fé. Eu posso dizer que ele nunca foi salvo? Que Deus nos guarde disso, queridos. Que dia após dia, ano após ano, tenhamos sal em nós mesmos. Que nunca venhamos nos tornar insípidos, sem graça, sem vida e sem Deus nesse mundo. Que possamos ser sal da terra. Daqui a pouco o pessoal vai sair para o evangelismo. Que vocês sejam sal da terra lá fora, pregando a palavra, anunciando as boas novas. 2 Pedro 2:20 a 22, olha que texto terrível. É a palavra de Deus, mas não um texto terrível, mas um texto que nos faz pensar. E quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior do que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Neles se confirma os provérbios. O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Queridos, a terceira função do sal, já falamos de 2. A terceira função do sal é a cura. É interessante saber que o sal tem essa função. Quem já teve aí as famosas aftas na boca? Eu tenho direto aftas. 20% da população sofre por causa delas. E são um incômodo. São feridas que surgem do nada. Às vezes são pequenas, mas que irritam bastante. É terrível. Qualquer coisa que você come salgada, aquilo dali é um tormento na alma. Só que o sal é o remédio mais barato que existe. Dizem os estudiosos que é só misturar 1 colher de sal com um copo de água e enxaguar a boca 3 vezes por dia. E logo a afta é curada. Ou então pedra ume, que é meio com sal, você bota em cima e você chega a cair lágrima dos olhos. Mas no dia seguinte já está praticamente curado. Então, o sal tem a propriedade de cura. Se nós somos o sal da terra, temos a função de curar as pessoas da terra. Amém? Somos instrumento, queridos. É uma pergunta de cura ou de ferimento? Nós curamos ou deixamos as pessoas mais doentes? Quando alguém nos procura pedindo um conselho ou uma oração, elas saem curadas ou saem piores? Saem abençoadas ou mais feridas? Que Deus nos use para curar relacionamentos. Que Deus nos use para curar as pessoas que estão feridas, que estão nos vícios, estão nas mágoas, nos ressentimentos. Que Deus use cada um de nós para curar casamentos que estão destruídos. O cristão, ele é instrumento de cura. Assim como o Senhor Jesus Cristo, por onde ele passava, ele levava o quê? A cura. Não só a cura do corpo, mas cura da alma também. Pessoas com traumas eram curadas, restauradas. No nome dele, podemos também ser usados para curar as pessoas. Pedro, ele era o sal da terra, não era? E ele disse ao paralítico lá em Atos 3, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, levanta-te, anda em nome de Jesus. E o paralítico, diz a Bíblia, ele levantou-se e andou, porque Pedro era o sal da terra. Ele era instrumento de cura. Quando Pedro chegou na cidade de Lida, encontrou lá um homem chamado Enéas. Meu nome é Enéas, lembra? Estava na Bíblia. Famoso Enéas. Ele estava de cama, paralítico, 8 anos enfermo, aquele homem. Pedro, o sal da terra, disse ao doente, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, ele te cura. Levanta-te, arruma teu leito. A Bíblia diz o quê? Atos 9:34, que Enéas imediatamente se levantou curado para a glória de Deus. Somos ou não instrumentos de cura? Queridos, podemos até não termos o dom de cura,
de curar as pessoas fisicamente, mas de uma forma ou de outra podemos ser instrumentos de cura para as pessoas ao nosso redor. Por exemplo, quantos casais já não foram curados por intermédio do Renato e da Andréia com o Ministério de Casados para Sempre? Quantas pessoas não foram restauradas através desse ministério? Quantas pessoas não são curadas semana após semana através de uma ministração da palavra, através dos encontros nos lares? Cura. No seu trabalho eu te pergunto, você é instrumento de cura? Você tem sempre uma palavra de fé? Uma palavra de vida ou de esperança para os amigos que estão doentes, aflitos, temerosos, diante das crises, diante dessa pandemia? Amados, quantas feridas emocionais podemos curar e cicatrizar com nossa palavra, temperada com sal? Uma palavra de fé. Não é palavras positivas, não é palavra de fé, é palavras bíblicas. O cristão deve ser o sal da terra. Ele é instrumento também de cura. Concluindo, finalmente, podemos dizer que ser sal da terra é inibir a corrupção à nossa volta. Ser sal da terra é ir na contramão do mundo e não se conformar com esse sistema corrompido e podre. Ser sal da terra é fazer a diferença e ser diferente numa sociedade corrompida e afastada de Deus. Ser sal da terra é dar sabor à vida das pessoas, falando de Jesus para elas e vivendo Jesus diante delas. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas não vive. Por fim, ser sal da terra é curar relacionamentos feridos, usando palavras que edificam, palavras emitidas sob a direção do Espírito Santo de Deus. Quanto mais de Deus você tiver na vida, mais instrumento você será na vida das pessoas para a glória de Deus. Amém, queridos? Guarde essa palavra no teu coração, vamos ficar de pé, vamos estar orando, pedindo a Deus sua graça, sua misericórdia, que Ele venha nos usar mais e mais, que possamos ser verdadeiramente sal da terra para a glória de Deus. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai.